Dino, na Castelânia? Exatamente. Eu tive na tua casa, na congregação, nos anos 80. O irmão trabalha com o teu irmão, né? Eu tive lá. Fui lá na tua casa, quando você falou em Pedras Brancas, eu... O irmão dele, o falecido irmão dele, a igreja era no Pedras Brancas, né? Na subida do Pedras Brancas. Isso. Eu tive lá, tomei um café de tarde lá com você, tem muitos anos, hein? Realmente lá, hoje está diferente, né? Graças a Deus, Deus abençoou. Amém. Amém, isso é bom. Irmãos, Deus é maravilhoso demais, né? Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez e feliz, né, de fazer parte, né, agora dessa família, né? Porque nós somos família de Cristo. E 6 anos, irmãos, né? Fico feliz com a pastora que quando ela abriu o trabalho, ela falou que é muita luta. A gente sabe que é muita luta. Nosso ministério vai fazer 20 anos agora, em novembro. Eu quero convidar o bispo para estar lá paraibano. Vai fazer 20 anos. E Deus me deu a honra de estar lá como pastor presidente há 13 anos. E só Deus sabe a batalha que é, não é fácil. Mas a gente fica feliz que a gente trabalha para o reino, né? E como o bispo, ele nos deu a oportunidade de nós pregarmos e nos deu aí o livre-arbítrio de palavra livre, né, que ele disse, né, tema livre. A pastora, ela abriu até o trabalho com o texto que Deus colocou no meu coração, Mateus capítulo 16. Então você abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu quero ler do versículo 13 até o versículo que a pastora aí encerrou, ela falou 18, eu quero ler até o 19. Eu gosto eu falo quando eu sou amante da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que ela te chama, você fala de uma forma tão pessoal. Quando você olha essa história de Cristo conversando aqui com os discípulos, parece até que Jesus ele conversa de uma maneira assim tão, né, casual, sem sentido, né? Que Jesus ele era muito simples, né? Hoje a gente vive aí de uma forma em que é teologia, muitas palavras difíceis, mas Jesus ele era muito simples na forma dele falar. E a forma simples de ele falar, ele conquistava pessoas, né? Conquistava o coração de pessoas. E esse texto de Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19, fala sobre a confissão de Pedro, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou ele: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, te agradecemos, ó Pai Celestial, por essa noite, por esse momento, por tudo ao qual tu já falou conosco, ó Deus, através da tua serva que iniciou esse trabalho, através dos teus filhos que tiveram oportunidade, que expressaram aquilo que vem do reino, meu Deus. Muito obrigado, Deus Celestial. E agora que a tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, essa palavra que se compraz naquilo que é enviada, meu Deus, ela possa encontrar nessa noite em nossos corações uma terra fértil. Assim oramos, nos colocamos em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que eu disse é um texto que
Jesus estava caminhando. Quando eu vejo essa cena, essa palavra, eu imagino na minha memória aquela cena de Jesus andando com os discípulos, né, como um caminho de Emaús, né? Ele conversando ali com os discípulos, e ele começa a perguntar, é uma coisa interessante, que Jesus não interessava em saber o que as pessoas pensavam dele. Ele sabia o que eles pensavam dele. Muitos diziam que ele era Beelzebub, que ele era comilão, que ele era beberrão. Ele sabia o que os homens pensavam dele. Mas Jesus queria saber o que os discípulos pensavam dele. Não somente o que eles pensavam no sentido de pensamento, de raciocínio, mas de comportamento, porque havia uma diferença, e há uma diferença de sermos pessoas dentro de uma igreja e depois, fora da igreja, sermos completamente diferentes. E quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, o que os homens pensam de mim? Alguns pensam que é profeta, e dão ali aquele relatório do que os homens pensavam de Jesus. Mas ele fala assim, vós, o que pensais de mim? Quando Jesus faz a pergunta, é o pensamento, que maneira? Porque, irmãos, imagine bem, quando você olha para Mateus capítulo 5, você olha para aquele grande sermão da montanha. Jesus leva 2 capítulos ensinando, fazendo o sermão da montanha, ensinando justamente para aqueles homens, não somente para as pessoas em volta, mas para aqueles homens que estavam caminhando com ele. Eles tinham que aprender alguma coisa, porque o que eles ouviram, o que Jesus ensinou, era para eles praticassem fora da presença do Senhor. E quando ele faz essa pergunta, imediatamente eles não esperava a resposta. Talvez o que Pedro falou, ele esperava até aquela resposta, quando Pedro reconhece que ele é o Filho de Deus, mas ele queria entender o coração daqueles discípulos. O que eles eram quando eles não estavam caminhando com Jesus, irmãos? Porque a nossa diferença não é quando eu estou dentro de um templo, não é quando eu estou ao lado do meu bispo, do meu pastor. A minha diferença que eu faço é quando eu estou no meu trabalho, às vezes dentro de casa, dentro do meu lar, na família, na rua, numa fila de banco, na fila de uma caixa. Ali que eu faço a diferença. E quando o bispo me fez esse convite, me veio um tema no coração. Apesar que ele deu o tema livre, né? Ele falou, é tema livre, mas Deus colocou no coração um tema. Como ser igreja, irmão, em tempos tão difíceis? Como eu, não é ser igreja no sentido de ter uma igreja, né? A igreja está maravilhosa, está bonita, né? Parabéns pela decoração, né? Os irmãos que decoraram têm bom gosto, foi muito bom. Mas não é essa igreja, mas é aquela igreja, irmãos, que Cristo desejou. Aquela igreja que Cristo planejou no coração. Cristo não planejou denominação. Ele planejou uma igreja, irmãos, que levasse o nome dele, que honrasse o nome dele, que falasse as coisas do reino. Cristo não estava preocupado com teologia, com grandes teólogos, ainda que Paulo foi um grande teólogo. Paulo foi ensinado aos pés de um dos maiores professores que teve, Gamaliel. Mas Paulo sabia como usar aquilo que Gamaliel lhe ensinou, de uma forma teológica, mas Paulo aprendeu a receber aquilo que vinha do reino, aquilo que vinha do coração de Deus. Eu sempre falo que teologia é algo maravilhoso, é muito bom você ter um curso de teologia, se formar em teologia. Mas a teologia, sem aquilo que vem do reino, é a palavra rema e a palavra que vem do coração do Senhor. Então nós precisamos ter aquilo que vem de Deus, porque a teologia vai te ensinar a ser um grande pregador, a ser até um grande líder, mas irmãos, você precisa aprender o que vem do reino do coração do Senhor. E eu queria falar essa noite sobre isso, sobre como ser igreja em tempos difíceis. Nesse tempo, irmãos, em que a gente hoje, né, a tecnologia, né, a internet, né, nós vemos hoje a parte de internet, né, que invade as igrejas. Eu sempre falei aqui, não sei se não, eu estive aqui, né, tem 3 dentro de uma casa, tem um na cozinha com um celular, na rede social, tem um na sala, tem um no quarto. A família não se une mais, a família se divide
dentro de uma casa por causa de uma rede social. Estou dizendo que é ruim, não, irmãos. O ruim é como eu tenho que conviver, aproveitar isso que Deus deu. Isso Deus deu para o homem. Não é errado, irmãos. Eu sempre falo, irmãos, uma pessoa ela fica 4, 5 horas, irmãos, às vezes em frente a uma TV, em frente à rede social, mandando mensagem com 4, 5, 10 mil, 20 mil amigos na rede social, mas, irmão, não tem um tempo de desfrutar da palavra do Senhor. Um tempo de aproveitar aquilo que Deus deixou para nós. E esse texto nos ensina isso. A gente entender, irmãos, que essa chave não foi dada só para Pedro. A chave não foi dada só para Pedro. Foi dada para ele naquele momento, uma chave de autoridade. Mas era uma chave que ele tinha poder de, foi colocada aí, dentro do catolicismo, de que Paulo foi o primeiro Papa, ele tem a chave, e a gente cresceu como criança, Pedro tem a chave dos céus, você tem que pedir Pedro a autorização. Não é nada disso, a gente aprende como criança, né, que a gente, naquele tempo era ignorância pura, né? Hoje a gente aprende de uma forma diferente. Então, a chave que ele recebeu, a chave de abrir as portas da salvação, irmãos. E nós temos essa chave hoje. Por isso que a Bíblia fala, o texto fala, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Não é que eu tenho o poder de desligar alguém na terra, não. Mas é um poder, irmãos, em que aquilo que Deus confirmou, nós temos um poder em nossa palavra. Então esse texto, ele nos ensina isso. Como nós temos igrejas nesses tempos difíceis. O que nós temos visto hoje é que muitas pessoas não têm igreja. Muitas pessoas de suas denominações tem aquela igreja, procura aquela igreja perfeita, aquela igreja bonita, bem, hoje as igrejas, as pessoas acham que tem um conceito de uma igreja para ser uma igreja perfeita, para ser uma igreja realmente abençoada, uma igreja próspera, é aquela igreja que tem assentos confortáveis. Não que isso seja errado, é maravilhoso. Tem uma igreja que é cheia de ar-condicionado, com aquele som bem, estruturado, mas não é isso. A igreja em que a Bíblia fala, a igreja que eu quero falar essa noite, é aquela igreja, irmãos, que sou eu como igreja. Ao invés de eu procurar uma igreja perfeita, eu tenho que ser essa igreja perfeita. Porque a palavra igreja, ela significa no grego, tirados para fora, chamados para fora. Por isso que Jesus, lá para a carta para a igreja de Éfeso, ele faz um elogio muito grande para a igreja de Éfeso. Traz aquele currículo maravilhoso que aquela igreja tinha, mas de repente ele fala o quê? Mas tenho algo contra ti. Tu deixaste o primeiro amor. Foi falado nessa noite aqui, irmãos, sobre esse amor, irmãos. Cristo não veio para poder curar a enfermidade, ainda que isso segue lá Mateus capítulo 28, quando ele fala aí por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado, fazer discípulos. Então quando a gente olha para a palavra, nos ensina o que nós temos esse amor no nosso coração. E esse texto nos ensina que mais que encontrar a igreja perfeita, a igreja certa, irmão, é ser essa igreja certa, ser essa igreja que Deus projetou, ser a igreja que Cristo desejou, irmãos, ser a igreja que os discípulos, irmãos, planejaram, porque nós somos planejamento de um discípulo de Paulo. Paulo foi um dos maiores homens que abriu igreja no século passado. Quando você olha para a carta de Colossenses, irmãos, capítulo 1, capítulo 2, você vê que Paulo ele andou por todo canto pregando o evangelho. Então nós somos, irmãos, hoje a continuidade. O único livro que não se fechou na Bíblia é o livro de Atos dos Apóstolos. Todos os outros livros foram fechados com amém. Mas Atos dos Apóstolos continua porque nós somos esses continuadores, esses seguidores de Cristo. Nós somos esses ainda que fazemos parte de uma geração eleita, que foi cantado nessa noite aqui. Nós somos esses, irmãos, que somos aqueles que, lá em Hebreus capítulo 11, ainda somos os heróis da fé.
Nós não vamos entrar naquela galeria da Bíblia, mas vamos entrar na galeria dos céus, irmãos. Nós somos heróis de Deus, heroínas do Senhor. Nós somos um povo escolhido por esse Deus, irmãos, para anunciar as suas virtudes. Então, irmão, não se encerrou. O livro de Atos ainda continua aberto. As obras têm sido feitas. Deus tem me usado, tem usado você, como usou aqui vários irmãos aqui na frente, para poder falar, para se expressar daquilo que vem do reino do Senhor. E eu queria trazer rapidamente 3 pontos importantes que me relatam os fatores que identificam ser uma igreja, irmãos. 3 pontos importantes. Porque hoje o que a gente vê hoje é uma inquietação dentro das igrejas, em que se o bispo, se o pastor, ele prega, ele ensina uma doutrina, e aquela doutrina, irmãos, ela incomoda, as pessoas procuram uma igreja mais confortável, onde não se fala, a palavra não incomoda, onde a palavra não traz nenhum tipo de contraste, de problema emocional, onde as pessoas elas olham falando, ali não fala sobre isso. Irmão, nós estamos, as igrejas hoje, estou generalizando, mas os coaches estão invadindo as igrejas, irmãos. Os nossos púlpitos, eles estão, eu falo nossos púlpitos, né? Não falo o púlpito aqui do bispo, nem o meu, mas, irmãos, os púlpitos de grandes denominações estão cheios de coaches. Os coaches não pregam salvação, irmãos. Os coaches não ensinam caminho para ir para o reino, para ir para os céus, irmãos. E a igreja, irmãos, ela não foi criada, a igreja não foi fundada, a igreja não foi formada, irmãos, para viver de sucessos. Jesus, ele disse lá em João 14, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas, irmãos, eu quero uma vida confortável. Nós fomos criados para ter, quando você olha para o livro de Gênesis, capítulo 1, né, capítulo 2 e 3, aliás, quando Deus ele cria ali o jardim do Éden, capítulo 3, e coloca ali o homem, ele fez tudo confortável. Mas ele tem que trabalhar, ele tem que viver para poder lutar, para poder conservar a posteridade. Irmãos, o primeiro ponto que fala aqui de fatores que identificam ser igreja, como podemos identificar uma igreja de Cristo, irmãos? Nesse mundo que nós vivemos hoje, de grandes tecnologias, de grandes facilidades, de rede social, irmãos, que às vezes eu falo na minha igreja lá, né? Às vezes eu posso falar, isso é proibido, né? E lá em Petrópolis não é, né? É proibido, lá eu moro lá na igreja, a gente vê isso passar e atrapalha demais aqui também, né? A gente pensa que é proibido, mas é proibido só para nós, né? Que somos corretos, né? A gente segue a lei, então para nós é proibido. A gente que pega uma moto dessa aí e entra pela cidade para ver se a gente não nos prende até a gente, mas ele não pode fazer. Então, irmãos, está falando na igreja sobre como nós podemos identificar uma igreja de Cristo. Algumas marcas, irmãos, que devem ser percebidas independente do tipo de pessoas, irmãos, que frequentam a igreja. Não é o tipo de pessoas que vai dizer que essa igreja é de Cristo, não, irmãos. Entende bem, irmão, não é o tipo de que a pessoa se veste bem, as pessoas têm boas casas, bons carros, não. Não é o tipo de a pessoa que ela se veste. Então, se olhar para fatores exteriores, os coaches eles pregam isso. Esses fatores exteriores. Você tem que ser sucesso, você não pode ficar doente, você não pode ter problema familiar. Eu vi algum dia um pastor, amigo meu, irmão, se formou comigo no seminário, mas as pessoas se formam, têm o mesmo, né, bicho? As pessoas têm o mesmo dogma, os mesmos ensinamentos que você, mas ela segue a mentalidade que ela quiser, irmãos. A Bíblia é um livro que vai te levar para a salvação, mas se você quiser versículos isolados para poder seguir, ela vai te dar também, irmãos. Se você quiser aquele versículo que Paulo diz, olha, tudo posso, mas o que quiser na tua vida. Mas só que Paulo ele volta no raciocínio e diz, olha, mas nem tudo me convém. Amém. Então preste atenção, eu posso qualquer coisa, mas nem tudo me convém.
A Bíblia não me proíbe de nada. Quando Deus ele dá aquela relação, irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 28, a bênção e maldição. Quando ele dá aquela relação de bênção, e ele sempre fala, escolhei vós hoje o que você quer. Se quer o caminho da bênção, Deus nunca nos obriga a nada. Ele nos apresenta o melhor. Ele fala o quê? Eu te aconselho. Olha o que Deus escreve no capítulo 28. Eu te aconselho que você escolha o caminho da bênção. Deus ele sempre nos orienta a nós andar no melhor caminho. Você olha para a palavra de Deus que fala que os planos do coração do homem, os homens fazem planos, mas é Deus que traça os seus caminhos, irmãos. É Deus que traça os nossos caminhos. Não que Deus seja aquele ditador, mas Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. E a primeira coisa que nos ensina sobre esses fatores é o amor, que eu falo até nessa noite aqui, irmãos. O amor tem que ser, o amor dentro da igreja, eu falo dentro da igreja, porque a palavra hoje é para a igreja. O amor tem cessado dentro das nossas igrejas, irmãos. Falei quinta-feira lá na pregação. A gente vive hoje dentro de uma geração, irmãos, uma geração de jovens em que eles não aprendem a ser independentes. A juventude hoje, muitos pais não ensinam seus filhos a serem independentes. E quando eu não ensino meu filho a ser independente, irmãos, ele vai se tornar um jovem, um adulto sem compromisso. Quando eu não ensino meu filho que ele tem que lavar um copo na hora de comer, beber, quando tem que lavar um prato de comer, ou arrumar na cama, irmãos, não tem compromisso. Não estou dizendo de pagar a conta, não. É ensinar o básico, irmãos. Ensinar o básico. E na medida que a gente não ensina dentro de casa, muitas vezes as pessoas esperam que os professores ensinam dentro da escola e esperam que os pastores ensinem da igreja. Pastor não é educador de criança. Pastor não toma conta, irmão, de creche. Pastor, ele prega a salvação, ele zela pela tua alma. A função de um pastor é zelar pela tua alma, ainda que muitos não fazem mais isso. A função nossa como pastor é zelar pela tua alma, é orar pela tua vida. É quando você, pastor, estou com dificuldade, aí nós vamos para o nosso joelho, a gente passa pela madrugada orando, a gente levanta um jejum, a gente levanta um clamor na igreja, e Deus age em teu favor. A nossa função é zelar pela tua alma. Então, quando a gente vê que isso acontece, as igrejas ficam de uma maneira sem compromisso. Então, o amor tem se esfriado. E Jesus fala, afirma que esta é a marca da igreja. A marca da igreja, irmãos, é amor, irmãos. Não é a igreja que faz milagre, que cura coxo, não, irmão. Não é a igreja que tem um movimento no sentido de falar em mistério, não. É amor, irmãos. A marca da igreja de Cristo é você amar o teu próximo como a ti mesmo. É difícil, claro que é, irmãos. Que tem gente que é difícil você suportar, irmão. Tem gente que é difícil. Mas, irmãos, a gente fala, Deus, eu tenho dificuldade em lidar com essa pessoa. Mas me ajude, Deus. Mas eu falo com experiência própria. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Eu falo experiência própria. Eu estava na Uerniana, tinha uma pessoa, irmão, difícil, mas difícil demais. A pessoa, irmão, parecia aquele tipo de pessoa que se levantava e falava, hoje eu vou atentar o irmão Luiz. Hoje ele vai ter que pecar, hoje ele vai abandonar o evangelho. Irmãos, e era da igreja, batizada, irmãos. Eu falava, Deus, me dá amor, irmão, me dá compaixão, Senhor. O que às vezes acontece, irmãos, a gente não pede isso. Você só vai conseguir amar o teu próximo quando você fala assim, meu Deus, me dê amor para essa pessoa, Deus. Me dê compaixão. Porque o amor, irmão, tu vai amar, porque o amor é, não tem uma coisa, amor não é sentimento, amor é decisão, irmãos. Amor é decisão.
Eu tenho uma facilidade muito grande, irmão, de perdoar. Muito grande. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de não me assentar mais com aquela pessoa que agiu errado comigo. É um direito meu. Eu perdoo. Mas, irmãos, eu falo uma coisa, no meu gabinete pastoral eu recebo qualquer um. Pode ter me esfaqueado, pode ter falado mal de mim, pode ter... Essa semana eu fui um exemplo. Uma pessoa saiu da igreja, falou mal do ministério, aí começou a ir numa igreja lá, enfrentou dificuldade, ligou para mim, pediu orientação, orientei, falei no amor de Cristo, ensinei a dificuldade que ele estava precisando, tirei as dúvidas do coração dele e depois eu exortei ele. Eu falei, essa igreja te abençoou e você falou mal da igreja, você não pode fazer isso. Aí o que ele fez? Não mandou mais mensagem, agradeceu, não mandou mensagem. Por quê? Porque a pessoa acha, irmãos, que muitas vezes o pastor tem que estar sempre à disposição. Nós somos à disposição. A nossa função, irmãos, né? A pessoa, precisa do pastor, age errado, depois vai e quer. Não, a nossa função é estender a mão, amar nosso próximo. Mas eu já falei, irmãos, eu amo, eu perdoo, mas a gente não. Eu tenho essa liberdade de falar, Deus, essa pessoa me traiu, agiu errado comigo, eu não quero sentar na mesa mais com ela. Amo em Cristo Jesus. Se precisar de mim, como pastor, como precisou, eu estendo as mãos, mas para sentar na mesa, ser meu amigo, não tem como, irmãos. É difícil demais. Então, a primeira coisa fala sobre esse amor. 1 Coríntios capítulo 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, irmãos, se eu não tiver amor, não adianta nada. Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ser usado, dançar, irmãos, mas se eu não tiver amor pelo meu próximo, irmãos, não adianta nada. Irmãos, a gente tem visto isso em nossas igrejas. Nós temos visto essa marca nas nossas igrejas, irmãos. Infelizmente, eu falo nossas igrejas, irmãos, porque o amor ele tem se esfriado. Não falo o amor da fé, não. Eu falo o amor, irmão, de um próximo. De você decidir amar o teu próximo. De você falar, Deus, eu quero perdoar, você pode não andar junto, mas você tem que perdoar. E a pessoa que não perdoa, ela carrega a fé, ela dorme com aquele problema, ela acorda com aquele problema, ela come com aquele problema, irmãos. Ela não consegue ter vida. Então, irmão, como você pode ser igreja nesse tempo difícil, onde a Bíblia fala que o amor tem se esfriado? As pessoas têm se afastado de Cristo. Ser humano hoje, irmãos, né? Eu não falo somente das pessoas do mundo, mas dentro das igrejas evangélicas, irmãos. Onde a gente vê coisas que não era para a gente ver, a gente se assusta. A gente se assusta com fatos hoje dentro de nossas igrejas, irmãos, que a gente fala, meu Deus, não é possível um negócio desse. A gente começa a conversar de assunto acerca de igreja, de irmãos de dentro de igreja, mas a gente fica surpreso como é que pode a pessoa agir dessa maneira, saber que nós somos filhos de Deus, irmãos, membros do corpo de Cristo. Nós comemos de um pão que relembra a carne de Cristo, bebemos de um cálice, irmãos, que simboliza o sangue de Cristo. E a gente vê fatos dentro de nossas igrejas, irmão, ele fala, eu não posso fazer isso, espera aí. Irmãos, eu falei que na última pregação que eu tive aqui, de Hebreus capítulo 4, irmãos. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela é apta para discernir, irmãos, né, alma e espírito, dividir junto e medula. A gente não consegue entender isso. Essa palavra ela te leva até o teu limite, entende bem, irmãos? Ela te leva até o teu limite. A pastora falou aqui que ela se estressou, Deus entendeu, mas Deus não deixou ela ultrapassar o limite dela, porque nós somos de Deus, Deus tem um controle. A Bíblia fala que aquele que habita em nós, irmãos, é maior que todas as coisas. Então, irmãos, eu não posso ultrapassar meu limite de homem carnal. É isso que a Bíblia fala. Essa alma é o meu desejo, é o desejo de ferir, de falar mal, de falar na altura, de devolver às vezes uma acusação. A pessoa agiu assim comigo, vou fazer a mesma coisa.
Nós somos de Deus, nós somos um povo celestial. A nossa pátria, o apóstolo Paulo fala, a nossa pátria é os céus, irmãos. Você fala assim, pastor, você não sabe o que estou passando, irmão, se eu te contasse a minha vida que eu já passei. São 39 anos, irmãos, que eu sirvo a Cristo. 35 anos, irmãos, tomando conta de igreja, liderando igreja. Irmãos, 35 anos liderando igreja, não é fácil. Agora em outubro faz 19 anos que eu sou consagrado a pastor. Irmão, não é fácil. Dizer que eu tive vontade de desistir, nossa, não desistir de ir para o mundo, mas pegar minha credencial de pastor e falar, Deus, eu não quero mais ser pastor. E Deus, eu tive aqui na última vez, o pastor ele falou assim, vai pregar, eu quero ouvir. Eu ouvi, mas depois Deus me usou, me deu graça para poder falar também. Então tem dia que é difícil, irmãos, tem dia que é difícil. Eu sempre falo para o inimigo, irmãos, ele tem a agenda dele. Entende bem nessa noite. Estou falando de ser igreja em tempo difícil. O inimigo ele vai levantar pessoas para poder tentar tirar você da presença do Senhor. O inimigo ele tem agenda. Ele vai lá e olha na agenda dele e fala, hoje eu vou tentar fulano. Vou enviar alguém para tentar fulano para fazer ele desistir. Eu tive aqui, irmãos, né? Eu orei para uma jovem em 2017. Ela chegou na congregação, eu estou na ponta lá embaixo, na Rio de Janeiro, lá no Estrovão. Ela disse, pastor, eu não tenho condições de me formar em medicina, eu queria formar, meu sonho, mas eu não tenho condição. Eu falei, não, que é isso, nós vamos orar e você vai conseguir. Ela não tinha condição mesmo. Eu entrei na campanha com ela, oramos para ela, em 2017. Em 2025 agora, ela está com consultório aqui. Eu fui ali essa semana, ela estava entrando na batalha, né? Fui ali para orar para ela e falei, minha filha, entende uma coisa, o diabo ele não está satisfeito do que você conquistou. Você é uma pessoa de Deus, e o inimigo ele vai levantar pessoas para quê? Para tentar te tirar o que Deus te deu. Entende bem, irmãos, alcançar o sucesso não é difícil, nós somos seres inteligentes, irmãos. Alcançar sucesso não é difícil, é só você se esforçar, se preparar. O difícil é você se manter no auge. Pensa que não é fácil? Irmão, ser consagrado a bispo, a pastor, a missionário, não é difícil. Pergunta o bispo se é fácil você conservar, irmãos, esse ministério. E as nossas igrejas, como a dele e a minha, são igrejas pequenas. Mas são essas que o inimigo quer fazer. Eu falei para essa filha, entende de uma coisa, o inimigo vai tentar te destruir. Aí agora, essa semana, levanta a confusão, as pessoas na clínica agridem ela. Eu falei, está a ponto de perder o emprego dela. Irmãos, e pessoas, irmãos, que trabalham em uma bruxaria, irmãos. Eu falei, minha filha, olha, o que acontece ali para fora, não abra, olha o conselho que eu dei para ela, dali dessa porta para fora, orei dentro do consultório, falei, dali para fora, o que falarem, fecha a tua boca, você é de Deus, Deus te deu isso aqui, Deus te honrou. Agora daqui para dentro, aqui é de Deus, aqui você tem que ter paz, aqui você tem que sentir a presença de Deus. Irmãos, ela fez igual Eva, irmãos. Foi lá para o campo do inimigo, irmão. Você não vai no campo do inimigo, irmãos. O diabo sabe que a nossa função é amar, é perdoar. Então ele vai fazer você odiar o teu próximo. Ele vai fazer você falar mal do teu próximo. Vai fazer você sair do culto e falar mal do culto, falar mal do louvor, falar mal da palavra do pastor, falar mal da direção do culto. Entrou, foi para o campo do inimigo, não agrediram ela somente verbalmente, não. As duas funcionárias agrediram ela de forma física. Teve que ir para a delegacia fazer corpo de delito. Por quê? Saiu do campo dela, irmão. A gente não sai do nosso campo. Não sai do... Irmão, o que Neemias disse? Quando Sanbalate mandou chamar ele, vamos lá, né? Vamos lá no bosque para a gente se encontrar. Estou fazendo uma grande obra. Machuca, canta lá no
Estão fazendo uma grande obra, irmãos. Nós estamos numa grande obra. Você olha, você fala, não estou fazendo nada. Mas Deus, Ele está agindo em nosso favor. Eu estou fazendo uma grande obra. A Bíblia fala o quê? Quem já pôs a mão no arado não olha para trás, irmãos. Irmãos, tem gente olhando para trás. Uma missionária esse dia, né, virou para a gente, ou a missionária Bianca, falou, uma pessoa se levantou contra ela, missionária, falou assim, vai conhecer, essa pessoa vai conhecer a velha missionária. Falei, meu Deus do céu. Irmão, esse velho tem que, entende bem, irmão. Martinho Lutero disse uma frase muito bonita, que é o seguinte, olha, o Martinho Lutero é cheio de frases bonitas, né? E edificantes. Mas Martinho Lutero disse uma coisa interessante, ele disse, olha, quando eu me converti, quando eu passei pelas águas, eu pensei que o velho homem ficava lá. Mas eu descobri que o danado ele sabia nadar. Irmão. Martinho Lutero disse isso. Ele pensou que o velho homem ia ficar lá na água, nadando. Nada. O danado sabia nadar e foi atrás dele. Irmãos, o velho homem está do teu lado, ele não se converte. Eu tenho que lutar com ele. Eu falo todo dia, eu tenho que chutar a tampa do caixão, porque ele tem que ficar lá enterrado, irmãos. Porque a vontade dele, quando ele bota a mãozinha para fora, ele tenta botar o biquinho do pé para fora do caixão e se levantar. Então, esse amor, irmãos, esse amor. E a segunda coisa, ele fala dessa fé, irmãos, que a igreja tem perdido a fé em Cristo, tem perdido a fé da salvação. Ainda que a gente prega um Jesus poderoso, mas nós temos uma igreja oscilante. Nós temos uma igreja, irmãos, que a gente faz uma campanha, a gente ora, como eu vejo o bispo aqui fazer às sexta-feiras, ele ora pelas pessoas, ele unge as pessoas, mas, irmãos, as pessoas têm uma fé oscilante. Tem pessoas, irmãos, que parece que elas ficam assim, ora, se Deus não agir, eu vou correr para o outro lado. Parece que já tem aquela chamada carta na manga, irmãos. E Deus, Ele não age dessa maneira, irmãos. Ou eu tenho fé em Deus que Ele vai agir na minha causa, eu não tenho fé nele, irmãos. Josué, ele diz o seguinte para o povo, no final da sua vida. Ele traz a trajetória, orienta todo o povo e diz, olha, se vós quereis servir outro Deus, pode servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma a decisão, irmãos. E servir ao Senhor, irmãos, é difícil. Não é servir ao Senhor de estar na igreja como bispo, não é servir a igreja como estar como diácono, como missionário, como presbítero, não. Mas é servir ao Senhor, irmãos. É você, irmãos, preparar, irmãos, a bacia. É difícil. Você preparar a bacia, pegar a toalha e lavar os pés e enxugar os pés, irmãos, como se faz um servo. Foi o que Jesus nos ensinou, irmãos. É difícil. A pessoa quer que lave os pés, quer com o Pedro. Não, lava só o pé, não. Lava a cabeça toda. E essa esperança, irmãos, as pessoas têm perdido a esperança, pastor. A gente vive uma igreja, irmãos, desesperançada. Uma igreja que não tem esperança. E a esperança não tipo, seguir esse provérbio que a esperança é a última que vai. A esperança ela não pode morrer, irmãos. A gente tem, irmãos, no nosso tempo hoje. Às vezes eu brinco lá na rede social, hoje não é mais Google, né? O Google está até ultrapassado, né? A inteligência artificial, os irmãos devem ter aí nos seus celulares, né? O meu é a Gemini, né? Às vezes eu faço uma pergunta lá para a Gemini, ela me responde. Um dia eu falei lá para a igreja, um dia eu perguntei para a Gemini, porque eu estava no Rio, morando no Rio, e tinha um grupo lá de pessoas, né? Eles diziam que nos Estados Unidos, esse biscoito wafer, né? Se fala waffle, né? Aí eu perguntei para a Gemini, né? Para a inteligência artificial, eu falei assim, Gemini, como é que se pronuncia? É waffles ou é waffles? Aí, olha, o que ela falou comigo? Olha, boa pergunta sua, Luiz Carlos. Eu adoro, é o biscoito que eu mais adoro. É o wafer.
Onde é que inteligência vai comer biscoito? Uma coisa incrível. Aí falou, mulher, que eu mais gosto, se pronuncia waffle. Eu falei, meu Deus, uma coisa incrível. Fiz uma pergunta bíblica para ela um dia, ela me respondeu e falou assim, Deus te abençoe e abençoe tua família. Eu falei, meu Deus do céu, irmão, olha que coisa incrível. Irmãos, a inteligência, aí para que eu vou para a igreja? Nos Estados Unidos agora inventaram, irmãos, um robô que ele estende as mãos dele sai aquele foco de luz e fala assim, Deus te abençoa. Aí aquela pessoa sai de lá toda iluminada, com o coração todo. Aí eu falei, meu Deus, que coisa. Irmãos, a mente humana é uma coisa assim fora do comum, irmão. Por isso a gente olha para nossas igrejas hoje, irmãos, quando se fala de servir a Deus, ser igreja em tempos difíceis, irmãos, é difícil, porque irmãos, se você prega o evangelho genuíno, fala de uma palavra de fé e de salvação, a gente vê, irmãos, esse grupo de pessoas, irmãos, eles aproveitam a oportunidade. Onde líderes, irmãos, eles aproveitam, eles arrancam realmente o pelo da ovelha, não pregam a salvação. E as marcas que identificam a igreja, irmãos, é a pregação, é o ensino. Você conhece uma igreja genuína pela pregação do seu líder. É o ensino da palavra. São os dogmas, os ensinamentos, os sacramentos de uma igreja. Batismo, Santa Ceia. Irmão, tem igrejas que depois de ver essa pandemia, pararam de fazer isso, irmão. Pararam de batizar, parou de servir a Santa Ceia. Você compra a Santa Ceia, agora eles enviam pelas casas. Já não é mais como a gente fazia no passado, ou nós como nossa igreja, continua fazendo ainda. Aí dá aquele cálicezinho, que agora vem até um biscoitinho, que é um biscoito, né? Compra pela rede, compra pela internet, recebe nas casas. Irmãos, e como eu falei aqui, estamos com mais de 50 milhões de pessoas desviadas, mais de 20 milhões de desigrejados. Por quê? Para que eu vou estar dentro de um templo? Eu posso pedir, eu posso ouvir uma mensagem todo dia, posso cantar um louvor todo dia diferente, mas a pessoa não entende que tem que ter um pastor que zela, irmãos. Tem um pastor que zela pela tua alma. E para encerrar, irmãos, ser igreja, irmãos, é compreender isso em nossas vidas, irmãos. É compreender. Compreender, irmãos, o amor de Deus, a esperança, a fé em nossos corações. É entender, irmãos, que não é um templo bonito, não é um templo luxuoso, né? Como foi feito lá esse templo mentiroso do Salomão, que tem nada a ver, pode ter algumas coisas lá parecidas, não tem nada a ver, irmão, entende bem? Deus não ia permitir que fizesse, Deus não permitiu, irmão. Primeiro tem duas coisas que vai fazer. Primeiro é a arca, irmãos. É a arca que eles fizeram lá, que é mentiroso. Deus não ia permitir isso. Que eles fizessem um templo justamente parecido, igual, idêntico o que Salomão fez. Senão Deus ia permitir que eles fizessem, eles saíram do cativeiro, depois de 70 anos. Eles voltaram para Jerusalém, né? Deus ia permitir que eles fizessem. Deus podia ter feito isso, mas Deus disse não. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus não deu um templo luxuoso para eles, mas deu um templo cheio de poder, cheio da unção, cheio da graça, cheio da presença dele. E é isso que nós precisamos em nossos templos, irmãos. Nós somos, irmãos, o povo que Deus tem preparado para isso. Esse aniversário, irmãos, ele vai mudar aqui pessoas, ele vai transformar vidas aqui. Nós precisamos sair daqui mudados, transformados, entender, irmãos, que eu sou no referencial de Deus, irmãos. Eu tenho que entender, irmãos, que eu sou a igreja. Independente se você serve um templo humilde, um templo luxuoso, confortável, mas a igreja é você. Você é a igreja. Você é aquele que Cristo chamou para fora. Chamou para pregar o evangelho. Não sabe pregar, irmãos? Pastor, eu não sei falar bem, não me expresso bem, não sei nem cantar. Nem debaixo de chuveiro eu canto. Irmãos, eu servi a minha avó Erliana. E na Erliana tinha um casal, irmãos. Vô Nazinho e vó Julieta. Lembra dele, meu bicho? Lembro.
Irmãos, 50 anos de casados, aquele casal. Irmãos, não cantavam. A história deles era o seguinte, eles falam assim, eles sempre falam para a gente lá no coral, que tinha um queijo no céu. O casal que nunca brigasse ia partir esse queijo no céu. Ele dizia, eu e a Julieta já pecamos, nós não vamos partir esse queijo. Se tem algum casal que vai partir, Deus abençoe vocês, que eu acho difícil, né? Um casal vai partir esse, que não brigue, né? Então, irmãos, um referencial, eles não cantavam, não sabiam cantar, mas, irmãos, que exemplo, que referencial de fé, que referencial de honestidade, entende bem? Honestidade não é cristandade, ser honesto é caráter. Eu não preciso falar assim, eu sou honesto porque eu sou cristão, não, irmãos. Caráter não é cristianismo, não, entende bem? Caráter é caráter. É renúncia, é desejo de ser uma pessoa diferente. Então esses homens eram um referencial de caráter, de vida de Deus, de homem e de mulher de Deus, irmãos. Sem olhar para o tempo, já estourei o tempo há muito tempo. Nem olhei para o relógio lá na frente, não. Mas, irmão, Deus abençoe os irmãos. Que a palavra de Deus, irmãos, afique o seu coração. Que a presença do Senhor, irmãos, seja com cada um que esteve aqui nessa noite, nessa programação, nesse sábado. Amanhã vai continuar, segunda-feira o encerramento. Segunda-feira, se eu puder, eu venho aqui fazer uma visita novamente. Visita não, que não é nem visita mais, né, meu bispo? Então, se Deus quiser, segunda-feira, se puder, eu vou estar aqui. Amanhã eu tenho trabalho. Mas, irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Entenda uma coisa, irmãos. Ser igreja nesse tempo é muito difícil. É muito difícil. Mas, irmão, nós temos um dentro de nós que Ele pode todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, te dê graça, te fortaleça. Feliz mais uma vez é meu bispo, meus pastores, meu pastor Carlinho, hoje pastor Carlinho, na época era irmão Carlinho. Que Deus abençoe e que a presença de Deus seja com esse ministério em nome de Jesus. Amém? Bispo, Deus te abençoe.